Olá pessoal, eu sou Ana Pierre, sou graduanda de Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e nesse vídeo vamos continuar nossa playlist de análise estrutural 1. Essa vai ser nossa segunda videoaula e essa videoaula vai ser sobre grau de estaticidade, também conhecido como GH. Então vamos começar. Uma estrutura é classificada segundo o seu grau de estaticidade no plano das maiores ações, uma quantificação do quão estável a estrutura é no plano, através da análise de seus vínculos internos e externos. Quando o GH for igual a zero, a estrutura é isostática. Quando o GH for maior que zero, a estrutura é hiperestática. E quando o GH for menor que zero, a estrutura é hipostática. Ok? E como é que a gente calcula o grau de estaticidade? O grau de estaticidade é calculado desse jeito. 1 vezes C1 mais 2 vezes C2, mais 3 vezes C3, menos 3 vezes M. E o que seriam cada uma dessas letras? C1 é o grau de conexão dos vínculos de primeira classe. C2 é o grau de conexão dos vínculos de segunda classe. E C3 é o grau de conexão dos vínculos de terceira classe. M é o número de hastes presentes na estrutura, o número de barras, ok? O C1 é representado dessa maneira, o C2 é representado dessa maneira, e o C3 é representado dessa maneira, ok? Então, vamos continuar. Vamos começar aqui a fazer uns exemplos para que vocês consigam entender melhor o que eu acabei de falar, tá? Então, vamos analisar aqui essa estrutura. A gente tem aqui um apoio da primeira posição, de primeiro grau, perdão. E aqui a gente tem um de segundo grau. E como é que eu sei isso? O de primeiro grau é desse jeito, é um triângulo com uma barra embaixo, é assim que a gente representa ele. E o de segundo grau é apenas um triângulo. Por isso que eu sei que esse é de primeira e esse é de segunda. E tem apenas uma única barra, que é essa daqui do meio. Então, na hora da conta, eu vou substituir o C1 por 1, o C2 por 1, porque tem apenas um C2, tem apenas um C1, e vou substituir o C3 por 0, porque não existe nenhum C3 nessa estrutura. E o M eu vou substituir por 1, ok? E daí, se a gente realizar essa conta, a gente vai achar que o GH é igual a 0, o que dá que é uma estrutura isostática e restringida, ok? Vamos aqui agora para o nosso segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, a gente tem apenas um apoio de terceiro grau, ok? Não temos nenhum apoio nem de primeiro nem de segundo, então o C1 é 0, C2 é 0, o C3 é 1 e temos apenas uma barra, que é essa daqui do meio. Então, é menos 3 vezes 1. E isso vai dar GH igual a 0. É uma estrutura isostática e restringida. Vamos dar uma olhada agora nesse nosso terceiro exemplo. Nesse nosso terceiro exemplo, a gente tem um apoio de segunda e outro apoio de segunda. Então, temos dois apoios de segunda. Vamos substituir o C2 por 2. E a gente tem uma barra aqui no meio. Então, o C1 vai ser 0, o C2 vai ser 2, o C3 vai ser 0 e o M vai ser 1. É uma estrutura uma vez hiperestática e restringida. Ok? Agora vamos para o nosso quarto exemplo, que é o seguinte. A gente tem um apoio de primeiro grau, temos outro apoio de primeiro grau e temos outro apoio de primeiro grau. Então temos 3 apoios de primeiro grau. O C1 vai ser substituído por 3, o C2 por 0, o C3 por 0 e o M vai ser substituído por quanto? O M vai ser substituído por 1, porque aqui tem apenas uma barra. Então é 3 menos 3 vezes 1. Isso vai dar igual a 0. Estrutura hipostática e não restringida. Ué, por que aqui é não restringida? Pelo seguinte, deixa eu pegar aqui. Peraí, tô fazendo aqui o esqueminha, pá. São todos apoios de primeiro grau. O que a gente aprendeu na aula passada? Que esses apoios, eles apenas fazem reação na vertical, no eixo Y. Então, se aqui tiver uma força de 50 kN, ok, eles vão conseguir que não caia. Mas e se por acaso... Não, essa cor não. Essa daqui. Opa, essa daqui. E se por acaso eu tiver uma força assim no eixo X, uma força de 50 kN, o que vai acontecer com essa estrutura? Eles podem ter chegado no GH igual a 0, porém essa estrutura ela vai cair, porque ela não tem uma reação. Nenhum deles é um apoio de segundo grau ou um engaste de terceiro grau para conseguir impedir que esses 50 kN derrubem a estrutura. Não sei se vocês conseguiram entender, espero que sim, acho que deu para entender, né? Vou ler agora o que eu falei, só que de outras palavras.
Note que apesar da estrutura apresentar grau de estaticidade igual a zero, ela não possui restrição ao movimento de translação no eixo X, ou seja, não possui apoio de segundo gênero, tornando-se não restringida, portanto, hipoestática. Ok? Vamos continuar aqui agora fazendo nosso exemplo 5. No nosso exemplo 5, a gente tem o seguinte. A gente tem uma barra, temos duas barras e temos três barras. Temos um apoio de segundo grau, temos outro apoio de primeiro grau. Então, C1 é igual a 1, C2 é igual a 1 também, C3 igual a 0 e o M é igual a 1 não, perdão, 3. Então aqui a gente vai ter que o GH vai ser igual a 0, ok? Opa, perdão, meu Deus, eu esqueci de ver o C3 aqui. Nossa, galera, eu viajei. Ó, quando tem esse encontro entre barras, ele também é um apoio do terceiro grau, ok? Tinha dado uma viajada, né? Então não façam igual eu. Aqui também é o apoio do terceiro grau. Eu tinha estranhado, ia ficar negativo, né, se não tivesse o terceiro grau. Entenderam? Então aqui, quando há esse encontro entre as barras, é um apoio do terceiro grau. Então, tem um apoio do terceiro grau aqui, tem outro apoio do terceiro grau aqui, tem um apoio do primeiro grau aqui, tem um do segundo grau aqui e temos 3 barras. Daí, se você botar tudo isso nessa equação, você consegue que o GH é igual a 0. É uma estrutura isostática e restringida porque tem apoio de terceiro grau e de segundo grau, ok? Bem, vamos agora ver essa estrutura aqui, um pouco mais complicada do que a gente viu até agora, né? Aqui a gente tem o seguinte, temos o encontro entre barras, terceiro grau. Temos outro encontro entre barras, mais uma de terceiro grau. E mais outro encontro de barras e outro. Temos 4 encontros de barras, então temos 4 apoios de terceiro grau. Então C3 é igual a 4. E temos quantas barras? Temos 4 barras. Eu ia apagar, mas melhor não. Aqui temos uma barra, aqui temos outra barra e outra barra. M é igual a 4. E quantos apoios de segundo e de primeiro grau nós temos? Aqui a gente tem um de segundo e aqui a gente tem um de primeiro. Então, se você fizer a conta, vai sobrar que o GH é igual a 3. Então, é uma estrutura 3 vezes hiperestática e restringida. Bem, galera, agora vamos aprender outro jeito de calcular o grau de estaticidade. Eu sei, já tinham se acostumado, é uma pena, mas esse modo aqui ele serve para calcular estruturas ainda maiores que do outro jeito seria meio complicado. Entendeu? Então, vamos aqui ver. Nos exemplos 5 e 6, existe a presença não só de vínculos externos, mas também a atuação de vínculos internos. Nesses casos, podemos definir o grau de estaticidade externa, GE, relativa exclusivamente aos vínculos externos, considerando o M igual a 1, e o grau de estaticidade interna é relativo exclusivamente aos vínculos internos da estrutura. Então, o nosso GH, que é o nosso grau de estaticidade, vai ser igual ao GE mais o GI, que é o externo mais o interno, ok? Ó, o G é o grau de estaticidade externa, que é calculado dessa maneira. É o C1 mais 2 vezes C2 mais 3 vezes C3 menos 3 vezes 1. No caso, menos 3. O GI é o grau de estaticidade interna, que é calculado por 3Q menos C2. O que é Q? Q é o número de quadros. Cada quadro fechado tem GI igual a 3 vezes hiperestático e as rótulas internas baixam o grau de estaticidade no valor dos seus graus de conexão C2. Calma aí, tá muito confuso, não tô entendendo. Vamos fazer um exercício para vocês conseguirem entender. Vamos começar calculando o nosso GE. O nosso GE, lembrando da fórmula, 1 vezes C1 mais 2 vezes C2 mais 3 vezes C3 menos 3. Então, quantos apoios de segundo grau a gente tem? A gente tem esse daqui. E a gente tem também esse apoio de primeiro grau. Ok? Esses são os nossos apoios externos. Ah, vocês podem se perguntar sobre o C3, mas é que o C3 ele está sendo considerado interno agora. Então, por isso que a gente vai considerar o C3 como 0, ok? Daí, a gente vai ter 1 vezes 1, 2 vezes 1, mais 3 vezes 0, menos 3. O GE é igual a 0. Agora, vamos calcular os nossos graus internos, nossos graus de estaticidade internos. É 3 vezes Q. Q é o quê? O Q é esse quadrado aqui que está fechado, ok? Entenderam? Isso aqui é um quadro. E se tivesse um outro quadro aqui em cima? Teria outro quadro, daí aqui em vez de ser 1, seria 2. Mas, como tem apenas 1, então aqui vai ser 1. E quantos C2 tem? C2 é a quantidade de rótulas. Daí vocês podem perguntar, nossa, como assim rótula? Vai aparecer em um exercício aqui pra frente, né? Esse não tem ainda, mas depois eu já mostro. Então, se a gente somar o GE com o GI, vai dar que o GH é igual a 3.
É uma estrutura 3 vezes hiperestática e restringida. Opa! Ah, tá aqui. Observação. Um tipo especial de pórtico é a viga Virendel, exemplificado na figura anterior. A viga Virendel constitui um painel retangular formado por barras engastadas ortogonalmente, que no caso é essa figura aqui. Agora vamos aqui para o nosso exemplo 8, que é o seguinte. Vamos calcular o nosso GE. Nosso GE continua o mesmo, uma de primeiro grau, outra de segundo grau, apenas isso, GE igual a 0. E o nosso GI? Nossa, mas nessa tem mais barras, então deve ser 2 quadros. Não, pequeno gafanhoto, é apenas um quadro. E o C2 ainda não tem rótulas nesse exercício, então o C2 é igual a 0. E daí o GI é igual a 3, que é 3 vezes 1 do quadro. E se a gente somar o GE com o GI, vamos ter que o GH é igual a 3. É uma estrutura 3 vezes hiperestática e restringida. Observação. O GI de uma estrutura fechada é igual a 3, independentemente de sua forma geométrica. Entretanto, quando há uma rótula interna, ela diminui o GH no valor do seu respectivo grau de conexão. E vamos ver rótulas agora, né? Ok. A gente tem um tirante significa que tem um C1 igual a 1, e a rótula significa o seguinte, que tem um C2 igual a 1 quando é desse jeito, porém quando a rótula faz 3 conexões, tem um C2 igual a 2, e quando a rótula faz 4 conexões, é um C2 igual a 3. Então, aqui, ó, eu tenho uma rótula e ela faz 2 conexões, ela tem um C2 igual a 1. Se eu tenho uma rótula, deixa eu só adicionar uma aqui. Agora essa rótula vai ter um C2 igual a 2. E se eu adicionar mais um nessa rótula, mais uma ligação, essa rótula teria um C2 igual a 3, ok? Então, vamos nessa continuar. Agora vamos fazer o nosso exemplo 9. O GE continua a mesma coisa, segundo grau, primeiro grau, GE igual a 0. Apenas um quadro, então o número do que vai ser 1. E o C2, hein? Agora a gente tem essa rótulazinha aqui. E essa rótula tá como? Tá fazendo 3 ligações, tá fazendo 4, tá fazendo 2. Tá fazendo apenas 2. E como é apenas 2, vai ser 2 menos 1, que vai ser igual a 1. Então, o C2 igual a 1. Daí a gente vai somar o GE com o GI, que nesse caso era 2 dessa vez, o GH vai ser 2. Então, a gente vai ter uma estrutura 2 vezes hiperestática e restringida. Agora, olha só, temos novidades, né? Vamos ver o que a gente tem aqui no nosso exemplo 10. O GE continua a mesma coisa de sempre, galera. Aqui, segundo grau. Aqui, primeiro grau, e GE igual a 0. E agora o nosso GI, como é que tá? A gente dessa vez temos 2 quadros, aqui o quadro 1, aqui o quadro 2. Então vai ser 3 vezes 2. E o C2, como é que tá? Vamos aqui fazer as contas, tá? Ó, a gente tem, vamos começar por esse daqui. Esse daqui, que é essa rótula aqui, C2 igual a 2 menos 1. Essa rótula vai ter o C2 igual a 1. Vou botar aqui. E essa rótula aqui do meio, hein? Tá tendo 3 conexões. Bastante, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. São 3 conexões, menos 1. Esse C2 vai ser igual a 2. Então, aqui tem 1 e aqui 2. E essa rótula aqui de baixo? Tá fazendo quantas? 2 ligações? Vai ser 2 menos 1. Essa rótula tá fazendo uma ligação. Essa daqui é igual a outra, que também tá fazendo 3 ligações. Vai virar 2. Então, a gente tem 1 dessa daqui, mais 2 dessa daqui, mais 2 dessa daqui e mais 1 dessa daqui. E o que aconteceu? O nosso GI zerou. Então, o GH vai ser igual a GE mais GI, o GH vai ser igual a 0, vai ser uma estrutura isostática e restringida. Vamos aqui agora fazer nosso exemplo 11, que agora a gente vai ter um problema. Porque olhem só, o GE, mesma coisa, segundo grau, primeiro grau, então 1 vezes C1, 2 mais 2 vezes C1, perdão, mais 3 vezes 0, menos 3. G igual a 0. O de sempre até agora, né? E o GI? Quantos quadros tem aqui? Bem, se existisse essa linha aqui, que não existe, teria um quadro, mas não tem, não existe essa linha. Então, vou apagar aqui. Então, o Q vai ser igual a 0. E o C2 tem quanto? Tem uma rótula aqui. Uma rótula fazendo 2 ligações. 2 menos 1. Vai ter 1 aqui. E o GI vai ser igual a menos 1. O GH vai ser igual ao GE mais o GI. 0 menos 1, menos 1. É uma estrutura hipostática não restringida. Agora, bem, vamos falar sobre os tirantes.
né, no caso, nesse nosso exemplo, 12. Os tirantes são elementos lineares capazes de transmitir esforços de tração entre suas extremidades. Nessa estrutura, irá impedir o deslocamento no plano, somando mais um no GI e tornando a estrutura estável. Ok? Vamos começar aqui analisando, como sempre, o nosso GE. Segundo grau e aqui, primeiro grau. Ok? Ok, daí aqui deu GE igual a 0. Vamos ver aqui, a gente tem um engaste, né? Mas o engaste aqui não vale de nada. A gente tem a nossa rótula. A nossa rótula que vai ser o C2 igual a 1. Já bota aqui para a conta. Vamos ter aqui os tirantes, que cada um deles vai valer 1. E com isso, vai ser 1 mais 1 mais 1, menos o 3 vezes 1, porque aqui é considerado um quadro, ok? E como é considerado um quadro, daí vai ser 3 vezes 1, menos C2. O C2 a gente viu aqui, aqui e aqui, que dá 3C2. E o GI vai ser igual a 0. Então, o GH vai ser igual a G mais GI, ambos são 0. Então, o GH também é 0. É uma estrutura isostática e restringida. Agora, indo para o nosso último exemplo, para fechar essa aula com chave de ouro, considerando o tirante como um vínculo interno de primeira classe adicional de equilíbrio interno de primeira classe, sem considerar o quadro como fechado. Agora a história muda, porque a gente não vai poder considerar que aqui está fechado. Então, vamos nessa. O que a gente vai ter? Segundo grau, primeiro grau. Daí a gente vai ter o 1 vezes C1, mais o 2 vezes 1, mais o 3 vezes 0, porque não possui nenhum apoio de terceiro grau, menos 3, GE igual a 0 básico. Quantos quadros a gente tem? Bem, como eu disse no enunciado, sem considerar o quadro como fechado, aqui temos 0 quadros. Então vai ser 3 vezes 0. E daí, onde apareceu esse C1? O tirante, quando ele não considera o quadro como fechado, ele vai ser considerado como um C1 e vai ajudar na questão interna. Daí por isso que aparece esse mais 1. E o C2, a gente tem o quê? A gente tem essa rótulazinha aqui, fazendo duas conexões, vai ser 2 menos 1, e aqui vai ter 1. E daí foi daqui que surgiu o 3 vezes 0, vai dar 0, mais o 1 do nosso tirante, menos o 1 da nossa rótula, vai dar GI igual a 0. Se a gente somar o GE com o GI para dar nosso GH, vai dar ambos 0. E daí a gente tem uma estrutura isostática e restringida. Na próxima aula eu vou fazer mais exercícios de graus de estaticidade, ok? Então fiquem atentos e já vão para a próxima aula se tiverem ficado com alguma dificuldade, até para revisar, porque os exercícios que eu vou fazer na próxima aula vão ser bem grandes. Então, essa foi a videoaula de hoje, espero que tenham gostado. Se gostarem, puderem se inscrever ou deixar um like, eu agradeceria muito. Muito obrigada e tchau, tchau!